Neste vídeo vou mostrar quais são os passos necessários para podermos criar um simples emulador de Android utilizando as ferramentas que já estão instaladas no sistema. A instalação e a criação de um emulador de Android é absolutamente fundamental para testarmos as nossas aplicações. Existem de facto dois métodos fundamentais para podermos testar as aplicações à medida que as vamos criando. Um deles é a criação do emulador, outra é a utilização de dispositivos físicos, nomeadamente os nossos smartphones ou tablets. Eu irei depois mostrar também num outro vídeo como é que nós podemos fazer essa configuração para podermos utilizar o nosso dispositivo. Neste vídeo vamos então ver como criar um emulador Android que vamos poder usar para testar as nossas aplicações feitas no Xamarin. Tal como disse na introdução deste vídeo, é fundamental termos um mecanismo para testar as nossas aplicações. Podemos tê-lo com mecanismos físicos, utilizando os nossos smartphones ou tablets que temos de forma física, ou então criando um emulador. Para criarmos um emulador, poderíamos fazê-lo fora do Visual Studio, mas dentro do Visual Studio temos a possibilidade de abrir o software necessário para que possamos proceder a essa operação. Neste caso, quando vamos aqui a Tools, vamos encontrar aqui no topo Android. E dentro do Android temos aqui estas duas primeiras opções que são absolutamente fundamentais. A primeira diz tudo, Android Emulator Manager, isto é, o gerenciador de emuladores Android. E já lá vamos, porque temos a segunda opção que diz Android SDK Manager, portanto, o gestor do Software Development Kit do Android. Se nós entrarmos aqui, é importante realçarmos, de facto, o que é que acontece neste espaço. É aqui que nós vamos poder descarregar, a partir da internet, as diferentes versões do sistema operativo Android que existem. Isto é, como nós sabemos, ou se não sabem, deverão procurar alguma informação geral sobre a matéria, o Android já teve várias versões anteriores à atual. Neste momento, a versão mais atual será esta versão 6.0. Ora, o que é que acontece neste caso? Porquê é que é importante nós termos várias versões do Android? Porque no mercado continuam a coexistir diferentes tipos de dispositivos. Há clientes que usam smartphones cujo sistema Android instalado é muito antigo, por exemplo 2.2 ou 2.3, mas existem depois sistemas mais atuais. Por exemplo, há tablets que só usam o Android a partir da versão 6.0, por exemplo. Ora, para nós podermos testar a nossa aplicação em diferentes dispositivos, será de todo conveniente que nós tenhamos aqui 2 ou 3 emuladores distintos. Isto é, para podermos verificar se a nossa aplicação funciona, quer nos dispositivos mais recentes, quer também naqueles que têm uma versão do Android mais antiga. Por defeito, o que acontece nesta instalação que nós fizemos foi o seguinte: o sistema apenas instalou as aplicações para a API 25, isto é, para a versão mais recente do Android, ok? E, portanto, quando nós vamos expandir aqui estes quadros, o que vamos encontrar aqui é a informação se temos ou não temos instalado o software que diz respeito a cada uma das subsecções. Nós temos aqui a designação do produto que está instalado ou não, temos depois aqui a sua versão e temos depois aqui o seu estado. Neste caso, temos aqui os instalados e os não instalados, ok? E temos aqui várias coisas não instaladas, ok? Muito mais não instaladas do que propriamente instaladas. Temos aqui várias plataformas instaladas, etc. Mas, no entanto, reparem o seguinte: se eu quiser criar um emulador para a API 23, isto é, para o Android 6.0, eu não tenho instalada qualquer versão neste caso, de um tablet, ok? Ou de um smartphone. Ora, o que nós vamos tentar aqui verificar é se é ou não possível, com as configurações atuais do meu sistema, criar um emulador de Android, ok? Então, para isso, o que eu vou fazer é o seguinte: eu vou fechar aqui o Android SDK Manager e vou abrir o Android Emulator Manager. Nesta pequena aplicação eu tenho então a possibilidade de criar dispositivos, ok? E os dispositivos que eu posso criar vários, ok? Vou clicar aqui em Create e vai-me aparecer este quadro, um pouco intimidatório, mas que me vai permitir definir quais são as características base do meu emulador. Então eu posso colocar aqui, por exemplo, um smartphone. Vou-lhe dar o nome que eu quiser. Qual vai ser o dispositivo? Ele já tem aqui alguns pré-configurados
inclusive com a relação com marcas, ok? Então eu vou colocar, por exemplo, aqui um smartphone, um Nexus, ok? Nexus 7. Vamos clicar aqui, ok? Vamos definir aqui qual é a nossa plataforma de destino. Ora, reparem que ele já me indica aqui que eu posso criar uma plataforma para o Android 6.0. Vamos tentar. Selecionei o Android 6.0, mas reparem que aqui CPU e ABI, No System Images Installed on this Target. O que é que isto significa? Significa que eu escolhi criar um dispositivo com esta configuração, mas de facto eu não foi encontrado no meu sistema nenhuma imagem, nenhum sistema Android que possa ser utilizado pelo meu emulador. Vamos verificar aqui ainda nos outros, ok? Reparem que eu selecionei aqui o API Android, API Level 19 e neste caso ele diz-me, sim senhora, podemos criar aqui dois tipos diferentes de emuladores, ok? Na Gênese não vamos estar aqui a explicar quais são as diferenças, mas se escolhermos o Intel Atom, ele vai funcionar corretamente, não há qualquer problema, mas vamos verificar o seguinte, eu escolhi Android 4.4.2 API Level 19. Vamos fechar isto e vamos verificar aqui o seguinte, eu vou abrir aqui o Android SDK Manager e vamos lá ao fundo à API 19, ok? E aqui na API 19, como podemos verificar, o que é que acontece? Vamos verificar que o sistema instalou de facto aqui uma System Image. Uma System Image é de facto aqui uma imagem do sistema Android. E portanto, quando nós queremos criar um emulador, nós vamos ter que lá ter dentro o sistema operativo. É disso que se tratam estes dois sistemas. Portanto, nós podemos já em condições pelo menos básicas, utilizar esta versão API 19, que é provavelmente uma das versões do Android mais instaladas nos dispositivos, ok? E então vamos regressar aqui ao nosso emulador, neste caso vamos aqui abrir o nosso Android Virtual Devices, vamos clicar aqui em Create, vamos colocar aqui um smartphone, vai ser o nome, podem lhe dar o nome que quiserem, no device vamos clicar aqui no Nexus, é um Nexus com 4.7 polegadas, vamos clicar aqui no Target e vamos definir a API 19, vamos selecionar o Intel Atom, ok? Na skin não vamos utilizar nenhuma skin, ou melhor, temos que definir uma skin, vamos colocar aqui HVGA, ok? Depois não vamos ter aqui câmara frontal nem câmara traseira, embora o pudéssemos fazer, ele pode emular câmaras e pode emular GPS, etc, etc. Não vamos estar muito preocupados com isto neste momento. Temos aqui a memória RAM, não vamos mexer nisto neste momento. Temos aqui um sistema de storage interno de 200 MB e poderíamos inclusive acrescentar uma SD card com um determinado tamanho. Também não vamos estar agora com grandes preocupações sobre isso. Vamos, no entanto, clicar aqui em OK e depois de definir tudo isto, okay, o sistema vai então verificar se é possível ou não criar esta imagem. Ele vai nos dar aqui um resumo sobre as características desta imagem que foi criada. Vamos clicar em OK e temos aqui então o nosso smartphone Android na versão 4.4.2 para uma API 19. E isto é fundamental para depois, quando formos criar a nossa aplicação. A nossa aplicação pode, por exemplo, ter uma configuração indicando que, no mínimo, o nosso Android terá que ser da versão 4.4.2, equiparado então à API nível 19. Caso a nossa versão do Android seja inferior, a nossa aplicação não irá correr. Ora, feito isto, o que é que nós podemos fazer então? Testar o nosso dispositivo. Para isso, bastará selecionar o dispositivo e clicar em Start. O que vai acontecer é que o arranque do emulador é relativamente demorado, ok? Eu neste caso concreto eu vou fazer o Launch, ok? Ele vai aparecer com este quadro a dizer que está a ser iniciado o emulador e assim que este procedimento estiver feito, o que vai aparecer aqui é um interface com um ambiente gráfico onde o emulador vai ser disparado. Cá está então o ambiente gráfico a ser apresentado e reparem, enquanto o sistema está a arrancar, e ele vai demorar alguns segundos, reparem em alguns aspectos fundamentais deste sistema. O que vai acontecer aqui, deste lado, é então o carregamento do sistema operativo Android. Claro, sem qualquer tipo de aplicação extra,
além daquelas que habitualmente vêm com o sistema Android, neste caso na versão 4.4.2. Temos depois aqui um conjunto de teclas muito interessantes que nos permitem operar como se tratasse de um smartphone. Inclusive é simular chamadas, fechar chamadas, temos aqui teclas de cursor, tirar fotografias, etc. Desligar o telemóvel, ou neste caso o smartphone, e temos também aqui o teclado que poderá ser extremamente interessante para nós podermos simular a introdução de dados feito pelo utilizador. Como tive a ocasião de dizer, o arranque do emulador Android é relativamente demorado e pode demorar alguns minutos. Existem depois técnicas para nós podermos acelerar um bocadinho este arranque ou inclusive até guardar uns status. Iremos ver isso depois eventualmente noutros vídeos, mas não deixo de voltar a sublinhar o facto que o emulador Android é relativamente lento. E por essa perspectiva será de equacionar de facto ter algum interesse em ter um dispositivo físico para fazer o teste das nossas aplicações, porque aí é muito mais rápido. Nós temos o telemóvel, o smartphone, ligado ao nosso computador e quando executamos ou fazemos aquilo que se chama o debug da nossa aplicação, o que vai acontecer é que ele vai arrancar no nosso smartphone e podemos aí experimentar. O único problema é que de facto o nosso smartphone tem apenas uma versão e aqui com este sistema de emuladores nós podemos criar diferentes dispositivos com diferentes resoluções e com diferentes APIs do Android. Após alguns instantes para o arranque do nosso dispositivo, e aqui obviamente eu estou a utilizar uma máquina virtual, ainda mais complexo é e mais demorado é, o que nos vai aparecer então é uma imagem de um smartphone normal. Okay? Neste caso aqui, como estamos a arrancar pela primeira vez, ele vai apresentar aqui um pequeno tutor, vamos fazer aqui o OK, podemos utilizar aqui o mouse, ok? Vamos clicar aqui no OK e, como podem verificar, eu posso fazer cliques e é como se estivesse a utilizar o dedo sobre o ecrã do meu smartphone e temos aqui o nosso smartphone a funcionar. Poderemos clicar aqui para simular uma chamada, reparem, e ele vai aparecer aqui, neste caso, espero eu, aqui exatamente, com os números para nós podermos marcar aqui o número do smartphone de um amigo, etc. Obviamente que ele não irá proceder a nenhuma chamada, porque não tem sequer um cartão SIM, não tem nenhuma operadora móvel associada, mas todos os sistemas Android estão aqui colocados. E neste caso concreto, se eu aqui voltar tudo atrás, o emulador obviamente é um bocadinho mais lento, eu posso inclusive navegar na internet através do meu smartphone, ok? Ele automaticamente vai ficar ligado à internet, ele vai abrir aqui a página do Google, pelo menos assim espero. Ok, vamos aguardar aqui alguns instantes. Ele está a carregar então a página mobile do Google e, portanto, reparem que temos aqui um dispositivo completamente funcional. Temos também depois, obviamente, todas estas teclas que estão aqui a funcionar. Obviamente temos aqui então este espaço para ir às aplicações, temos as definições do nosso equipamento e, portanto, reparem como temos aqui um dispositivo pronto a ser utilizado para nós testarmos as nossas aplicações. Se eu quiser utilizar aqui este espaço das minhas teclas, etc. Eu não sei se vou conseguir fazer aqui no Messaging. Ok, vamos iniciar aqui uma nova mensagem. Ok, vamos colocar aqui e reparem, eu posso clicar aqui e ir introduzindo o texto, mas posso também utilizar o teclado. Ok, como é audível, eu estou a utilizar o teclado do meu computador para poder inserir dados. Esta é uma vantagem do emulador, a possibilidade de eu utilizar quer o teclado virtual, que aqui está, quer também o teclado do meu computador. E obviamente as teclas que estão ali para podermos voltar atrás, voltar aqui ao Home, neste caso vou regressar aqui ao ecrã de início, e para desligar o nosso emulador poderemos fazê-lo, em vez de clicarmos ali para fechar, poderemos fechar o nosso dispositivo. Neste caso pressionamos aqui durante 3 ou 4 segundos, Power Off, e o nosso dispositivo Android vai ser encerrado como se tratasse de um dispositivo físico. Vamos clicar em OK, ele vai proceder ao shutdown e o nosso dispositivo Android vai fechar, simultaneamente irá fechar com ele também este quadro e fechamos assim este nosso vídeo, mostrando como criar um emulador Android para as nossas aplicações. Se você gosta de linguagens de programação,
multimédia e aprender a trabalhar com software, subscreva este canal, coloque um like neste vídeo, deixe o seu comentário, porque vai ter vídeos novos todos os dias.